Este é o Teatro Michigan em Detroit, ou o que sobrou dele. Antes um teatro de classe mundial, hoje virou estacionamento. O antigo esplendor arquitetônico agora é só um vestígio da antiga grandiosidade, servindo como metáfora para a história e situação atual de Detroit. Detroit é uma das cidades mais negligenciadas dos Estados Unidos, com uma taxa de pobreza de 31%, quase o triplo da média nacional. Sua população é menos da metade do que era décadas atrás e continua diminuindo. O crime está fora de controle na cidade e órgãos como educação e polícia sofrem com falta crônica de recursos. Mas Detroit nem sempre foi assim. Na verdade, já foi a resposta do meio oeste para Los Angeles e Nova York e um marco da economia e cultura americana. Durante a primeira metade do século XX, era uma metrópole movimentada que rivalizava com Chicago como joia do meio oeste americano. Detroit aparentemente tinha tudo o que uma cidade precisa para experimentar um rápido crescimento industrial. Recursos naturais, acesso quase perfeito ao rio Detroit e milhares de pessoas trabalhadoras e industriosas. Todos esses fatores, por si só, já impulsionariam o crescimento. Mas eles rapidamente se uniram para não apenas fortalecer a economia de Michigan, mas também o sonho americano como um todo. Sem o sucesso inicial de Detroit, os Estados Unidos não teriam o mesmo patamar cultural atual. Era uma cidade de indústria, oportunidades, música e paixão, e tudo isso ainda ecoa em seus habitantes hoje. O maior responsável pelo sucesso de Detroit foi o início da indústria automobilística, liderada por Henry Ford, criador da Ford Automóveis e revolucionário nos negócios. Veja, Detroit foi um importante paraíso portuário comercial desde o século XVIII. Sob domínio francês, tornou-se a principal cidade francesa entre Montreal e Nova Orleans. Devido à proximidade com o rio Detroit, o Canadá e os Grandes Lagos, a região tinha muitas terras abertas inicialmente usadas para a agricultura. No século XX, tornaram-se locais ideais para fábricas. Todos esses fatores fizeram dela o berço do automóvel. Em 1896, Henry Ford testou seu primeiro protótipo pelas ruas de Detroit, deixando o que se tornaria história ao longo desse mesmo trajeto. Depois disso, a febre automobilística estava a todo vapor em Detroit. Dentro da cidade surgiram não apenas a Ford Motor Company, mas também a Chrysler e a General Motors. Essas empresas, conhecidas como as Três Grandes, eram as maiores fabricantes de automóveis dos Estados Unidos e fundamentais para o crescimento e a cultura de Detroit. Essas empresas fizeram Detroit ganhar importância no momento certo. No início do século, Detroit virou o centro da cultura automobilística e da indústria automotiva americana, sendo chamada de Cidade do Motor. O sucesso aumentou com a invenção da linha de montagem, aprimorada por Henry Ford ao adicionar uma esteira para acelerar a produção. Isso permitiu que trabalhadores individuais se concentrassem na construção de um único aspecto de um veículo complexo, em vez de vários, e depois enviassem para a linha para que outro especialista construísse a próxima parte. Isso acelerou a produção dos carros, tornando a indústria mais lucrativa, ao permitir atender maior demanda. Mais fábricas surgiram, fazendo de Detroit o local ideal para trabalhadores. Nos anos dourados, a indústria automobilística era o principal empregador da cidade. Com muitos funcionários trabalhando nas fábricas por toda a vida, o salário dos operários foi melhorando aos poucos, o suficiente para impulsionar muitos que trabalhavam na Ford para a classe média, permitindo ainda mais o florescimento de uma economia capitalista. A influência de Detroit na cultura americana se destacou ainda mais na Segunda Guerra Mundial. Com várias fábricas de montagem, Detroit tornou-se o centro da produção em massa de caças, tanques, caminhões e outros veículos para os Estados Unidos. Essas linhas de montagem, adaptadas para uso militar, chegaram a produzir um caça B-24 por hora no auge. Com só 2% da população dos Estados Unidos, produzia 10% dos materiais para uma guerra. A eficiência e relevância de Detroit na guerra lhe rendeu o apelido de Arsenal da Democracia. Na Era de Ouro, Detroit foi comparada a Paris, exibindo mansões pitorescas e avenidas inspiradas nela. Detroit não era só movimentada, mas cheia de vida e promessas. Pessoas de todo o mundo vieram participar de sua economia crescente e cultura industrial. O sucesso econômico de Detroit, naturalmente, impactou as áreas vizinhas. Com o aumento da população, a cidade cresceu e, em 1920, já era a quarta maior dos Estados Unidos. Aqui, você vê o rápido crescimento da população de Detroit, que atingiu o auge em 1950, com cerca de 1,85 milhão de pessoas. Com tanta gente,
foi preciso ampliar a infraestrutura, gerando mais empregos e melhorando a economia. Pois os Estados Unidos tiveram um novo boom no final dos anos 50, apesar da população ansiosa e da infraestrutura testada, parecia improvável que Detroit fracassasse. Mesmo assim, esse período iniciado nos anos 1950, chamado Era de Ouro do Capitalismo, marcou o início do declínio de Detroit. Lenta, mas seguramente começando seu efeito bola de neve até o que é hoje, Detroit foi lentamente sangrando em quase todos os aspectos possíveis. Pessoas, oportunidades de emprego e fluxo de dinheiro foram saindo da cidade, pouco a pouco, mas de forma constante. Mas por que isso aconteceu? Porque uma cidade quase no topo do mundo começaria a vacilar, especialmente na era de ouro do capitalismo. Há muitas razões para isso, várias interligadas, mas algumas principais se destacam. A primeira é a suburbanização. Após a guerra, com o aumento da renda e população, muitos americanos deixaram os centros urbanos e mudaram-se para pequenas cidades para comprar casas. Isso ocorreu em todo o país, mas talvez em nenhum lugar tenha sido pior que Detroit. Isso se agravou principalmente pelos distúrbios dos direitos civis nas décadas de 50 e 60, tornando a cidade violenta e tensa. Os grupos mais ricos saíram primeiro, deixando um caminho para os demais. Quando isso ocorreu, isso resultou nos infames distúrbios de Detroit em 1967, um dos mais sangrentos da história dos Estados Unidos. Com 43 mortes, mais de 7.200 prisões e mais de 400 prédios destruídos. Isso realmente fez com que a classe alta e a alta classe média deixassem a cidade. Corporações e muitos trabalhadores também foram embora. Como todos conseguiram sair, me leva ao segundo fator que agravou a suburbanização. A conclusão inicial do sistema de rodovias interestaduais dos Estados Unidos em 1956. Depois disso, ficou ainda mais fácil sair da cidade e só ir lá quando preciso. O principal motivo é que o sucesso automotivo de Detroit acabou contribuindo para sua ruína econômica. Veja só, com o avanço da tecnologia industrial, diminuiu a necessidade de trabalho humano na montagem. Um homem com uma máquina fazia o trabalho mais rápido do que 10 homens juntos. Além disso, também podia ser feito de forma mais barata, aumentando as margens de lucro, de acordo com uma sociedade cada vez mais capitalista. Ford e concorrentes enxergaram a oportunidade e tomaram medidas. Demissões em massa. Dezenas de milhares de pessoas, principalmente trabalhadores da classe média de Detroit, foram afetadas, prejudicando gravemente a segurança econômica da cidade. As fábricas antigas perderam utilidade e a cidade não planejou substituições modernas. A cidade havia se desenvolvido baseada exclusivamente no sucesso de sua indústria automobilística. Assim, sempre que sua influência diminuía, o mesmo acontecia com o povo de Detroit. Para piorar, nos anos 1970 surgiu concorrência do exterior, especialmente do Japão, onde carros de alta qualidade eram feitos rapidamente. Graças a uma sociedade tecnologicamente progressista, os americanos foram gradualmente perdendo o vínculo com marcas nacionais, pois carros estrangeiros ofereciam mais luxo que os veículos utilitários dos Estados Unidos. O aumento dos preços dos combustíveis nas crises energéticas dos anos 70 impactou fortemente a indústria automobilística americana, pois a baixa eficiência dos veículos dos Estados Unidos os tornava um mau investimento para motoristas de longo prazo sem lealdade à marca. À medida que essas montadoras americanas começaram a ter parte de seus lucros drenados pelos concorrentes, isso significou que seus funcionários sentiriam os efeitos, especialmente nos salários que sofreram. E em uma cidade que já tem o maior imposto predial entre todas as grandes cidades dos Estados Unidos há algum tempo, com mais que o dobro da média nacional, chegando a 3,12% mesmo em 2022, isso significou desastre para Detroit. Era comum a classe trabalhadora de Detroit, que impulsionou o crescimento da cidade, ser expulsa de casas antigas por impostos altos. Os funcionários queriam mais renda, mas as montadoras optaram por descentralizar e deixar a cidade do motor. Eles começaram a transferir as fábricas para estados com leis de direito ao trabalho, que são estados onde as leis proíbem exigir que os funcionários se filiem a um sindicato ou paguem contribuições sindicais como condição para o emprego, basicamente tornando mais fácil contratar funcionários não sindicalizados. Além disso, mudaram-se para outros países, reduzindo custos de produção e mantendo a competitividade com grandes montadoras. Isso reduziu ainda mais a disponibilidade do que antes era um emprego estável e praticamente eliminou o apelo de Detroit como destino. Depois, você já sabe o resto da história.
o declínio econômico leva ao desemprego, que leva à pobreza, o que, é claro, naturalmente leva ao crime e à violência de gangues, algo pelo qual Detroit é famosa há décadas. Em 1974, ficaram conhecidos como a capital mundial do assassinato, e desde então mantiveram-se como a cidade grande mais perigosa ou a segunda mais perigosa dos Estados Unidos, com taxa de crimes violentos sempre acima de 2.000 por 100 mil habitantes. Isso se reflete na taxa de pobreza deles, que aumentou drasticamente de 15% em 1970 para 33,2% em 2021, quase 3 vezes maior que a média nacional. Pessoas começaram a sair em massa de Detroit, fazendo a população diminuir a cada ano. Só entre os anos 2000 e 2010, de acordo com o Departamento do Censo dos Estados Unidos, a população de Detroit caiu 25%. No fim, Chrysler e General Motors, duas das 3 grandes de Detroit, praticamente colapsaram devido à concorrência. A grande recessão, má administração, corrupção e outros fatores fizeram com que se tornassem menos lucrativas a cada ano, até declararem falência em 2009. Mas não acabou aí, porque logo depois, finalmente vimos Detroit, sim, a própria cidade, declarar falência alguns anos depois, em 2013. Com dívidas acima de 18 bilhões de dólares, a falência de Detroit foi mais de 4 vezes maior que a do condado de Jefferson, Alabama, de 4,2 bilhões em 2011. Também é a maior cidade a declarar falência até hoje, com quase 700 mil pessoas na época. No momento da falência, metade da dívida da cidade era referente a responsabilidades trabalhistas, incluindo pensões de aposentados e assistência médica, para pessoas que já não contribuíam mais para as operações diárias da cidade. Veja, o problema óbvio de tantas pessoas deixarem a cidade é que você perde uma grande quantidade de receita de impostos comerciais por causa disso. Isso significa, obviamente, que você não consegue pagar as pensões de todos, pessoas que estiveram lá desde os dias de glória. Mas isso também significa que os serviços da cidade ficam muito piores, o que faz com que você não consiga atrair novas pessoas. Por exemplo, na época da falência de Detroit, 40% de todos os postes de luz da cidade não estavam funcionando. Havia mais de 78 mil prédios e estruturas abandonadas, e o tempo médio de resposta do 911 para as chamadas mais urgentes era de 40 minutos, e de certa forma ainda é assim. Tudo é subfinanciado: escolas, infraestrutura, polícia, o que aumenta a criminalidade. Assim, não dá para esperar que famílias se mudem e criem filhos ali. Detroit tenta há décadas aumentar a receita para compensar a saída de empresas e moradores. Serviços como escolas, bombeiros e polícia são essenciais para o funcionamento de uma cidade, então, goste ou não, eles precisam funcionar em um nível competente. Sem dinheiro de uma economia próspera, Detroit precisou buscar outras fontes de receita, principalmente aumentando impostos. Houve um novo imposto de renda em 1962, um imposto sobre utilidades em 1971 e um imposto sobre cassinos, estabelecido em 1999. E ainda assim, nada realmente mudou, seja porque o buraco financeiro agora é grande demais para ser preenchido, ou porque foi mal utilizado por funcionários públicos corruptos. Tudo o que isso fez foi deixar muitos se perguntando para onde estava indo o dinheiro dos seus impostos. E, ainda mais alarmante, fez muitos questionarem por que permanecer e pagar tantos impostos em uma cidade decadente, enquanto cidades próximas como Ann Arbor oferecem melhor qualidade de vida. Se preferir ficar em área urbana, Chicago e Milwaukee estão perto e são opções melhores. É um problema quase cíclico. Como você pode atrair pessoas para se mudarem para lá se ninguém quer vir por causa de como a cidade está atualmente? Ao mesmo tempo, as pessoas continuam indo embora, o que faz com que os serviços da cidade fiquem ainda mais sem recursos, tornando o lugar ainda menos atraente para se mudar. Então, entre 2010 e 2020, a cidade perdeu mais 10,5% da sua população, de acordo com o censo de 2020. Detroit, que antes era uma cidade projetada para acomodar milhões de pessoas, agora tem pouco mais de 600 mil habitantes. O resultado desse êxodo em massa é que grande parte da cidade agora parece quase uma cidade fantasma. Já houve vários planos para recuperar Detroit, alguns prevendo demolição. Às vezes, é preciso demolir para salvar a cidade. Deixe-me explicar. Detroit é uma metrópole que se estende por 139 milhas quadradas.
O problema é que eles têm só cerca de 600 mil pessoas e uma base tributária que cobre apenas 30% da área, cerca de 43 milhas quadradas. Então, há muito espaço basicamente vazio, ou, neste ponto, decadência urbana. Quando você precisa manter uma área tão grande com apenas 30% da receita necessária, algo acaba sofrendo. O crime tende a aumentar, pois os criminosos sabem que a resposta é lenta, exceto nas áreas com melhor cobertura. Só há duas formas viáveis de resolver esse problema. Uma exige grande aumento populacional, impossível sem antes resolvermos tudo o que discutimos neste vídeo. E a outra é reduzir a área da cidade literalmente fechando grandes extensões de áreas residenciais. Como eles planejam fazer isso, ou melhor, como já vem fazendo, é através da destruição. Em 2010, o ex-prefeito de Detroit, Dave Bing, propôs um plano para reconstruir um quarto de toda a cidade, a fim de realocar a população restante de Detroit para casas vazias mais próximas do centro. Assim, Detroit poderia oferecer serviços muito melhores para uma nova cidade menor, sem criar novos serviços. Com mais de 20% das moradias da cidade vazias, seria viável realocar muitas pessoas. Uma cidade menor seria mais acessível para serviços e mais amigável a pequenos negócios. Um bairro mais denso é melhor para os comerciantes locais, e mais vendas significam mais contratações e mais arrecadação de impostos. A partir daí, algumas milhares de casas foram demolidas. Até 2014 era assim, até que o projeto de demolição de Detroit foi fundado com o mesmo objetivo. Desde então, as demolições se tornaram bem mais agressivas. De 2010 a 2020, quase 40 mil unidades habitacionais foram destruídas. Dessas demolições, 26 mil aconteceram desde 2014. A porcentagem de unidades habitacionais vagas também diminuiu, de 23% para 18%. O progresso é positivo, mas é apenas parte da batalha. Detroit ainda perde milhares de pessoas por ano, embora bem menos que antes. Por isso, quando todas as estruturas vagas forem demolidas, outras já terão se deteriorado e precisarão ser demolidas também. Depois, é preciso decidir o que fazer com os terrenos vazios, pois não é melhor deixá-los assim. Apesar das discussões sobre fábricas, agricultura urbana e cidades verdes, tudo depende da execução. E embora Detroit talvez nunca volte a ser o que já foi, considerando o avanço da automação e a crescente importância de energias alternativas, como os carros elétricos, se houver revitalização, a cidade pode voltar a crescer, agora de forma mais controlada. Por enquanto, Detroit realmente parece ser uma cidade em ascensão, com muito dinheiro sendo investido nela recentemente. Pensando no futuro, acho que a população das cidades dos Grandes Lagos vai crescer com migração causada pelas mudanças climáticas. Assim, Detroit tem essa vantagem, mas Detroit tem algo que poucas cidades replicam: seu impacto cultural. A influência cultural de Detroit na América, além do setor automobilístico, pode ser vista pela Motown Records. Fundada em 1959, a Motown Records foi responsável por contratar e produzir alguns dos artistas musicais mais influentes da era moderna, incluindo as Supremes, Marvin Gaye, os Jackson 5 e Stevie Wonder. Até hoje, os próprios nomes desses artistas carregam um prestígio musical, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Ao longo da história de Detroit, a importância de sua economia e exportações tem sido enfatizada. O coração da cidade ainda bate forte, o povo leal que vive lá. Muitos em Detroit escolheram permanecer na alegria e na tristeza. Eles ficam para apoiar sua cidade desde a base, mesmo enfrentando dificuldade após dificuldade. As pessoas que permaneceram leais às suas casas talvez finalmente vejam a cidade florescer novamente algum dia. Obrigado por assistir.